Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. A presença de Deus é a melhor parte no reino dele. Às vezes as pessoas pensam assim, puxa vida, né? O que tem de bom no reino de Deus? Parece que tem tanta regra, né? Não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer desse jeito, tem que fazer daquele jeito. O reino de Deus tem regras, tem, mas o reino de Deus tem um presente maravilhoso, que é a presença do Espírito Santo dentro dos nossos corações. Aquilo que homens e mulheres de Deus no passado ansiavam, almejavam, hoje nós desfrutamos, que é a presença do próprio Deus em nós. Amém? Queria compartilhar com você uma palavra, para a gente poder depois ter um tempo de oração também, né? E você pode aí fazer o seu pedido de oração. A Letícia, como sempre, está aí me ajudando. Está servido um café aí, irmão? Pedi uma água também para ler depois, se puder me ajudar. Ou a Dulce também, né? A Dulce geralmente está dormindo quando eu estou na live, né? Domingo de manhã, mas hoje ela está aí. Então vamos lá, que a gente possa ouvir uma palavra hoje que vai edificar as nossas vidas. Amém? Então eu queria te convidar aí, se você vai anotar, anota essa mensagem, né? Se você vai deixar ela guardadinha aí, ou para você ministrar depois, Deus vai te dar a oportunidade de fazer isso, ou para você de repente ler novamente, né? E a partir dessa mensagem aqui, Deus vai continuar falando com você também, mesmo depois, né? Então eu queria falar sobre um tema aqui. Pode trazer aqui, pode aparecer na câmera. Obrigado. Queria falar um pouquinho sobre a disciplina de Deus, né? Tem uns irmãos que eu acompanho, a gente tem um grupo no WhatsApp, irmãos de vários lugares do Brasil, e aí um tempo atrás eles estavam discutindo assim, né? Puxa, será que isso que está acontecendo nesse tempo, será que é juízo de Deus ou não? Ou é uma coisa natural da vida, né? E aí um irmão, ele falou um negócio que me chamou a atenção, e ele falou assim, que nós estamos na época da graça de Deus. Então, na época da graça de Deus, Deus não vai trazer juízo sobre o povo dele. O juízo só vai existir na volta de Jesus. Aí vai ter juízo sobre todas as coisas. Deus vai separar as ovelhas dos bodes, né? E o joio do trigo. E ali vai ser o juízo de Deus. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Eu fiquei buscando resposta bíblica para essas coisas e eu queria falar um pouquinho sobre isso nessa live de hoje. Então eu não quero ser polêmico, não quero causar, né? Não quero provocar discórdia, mas eu queria ler com vocês algumas coisas que a palavra de Deus nos diz, né? A palavra de Deus nos diz. E a gente pode, obviamente, aprender com outros irmãos. Se você tem aí um outro texto, uma outra ideia, você pode também ter liberdade para ensinar, né? Então eu queria começar com um texto que muita gente ouviu falar nesses últimos dias, principalmente quando nós tivemos aquele domingo de jejum. Então, 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Provavelmente é um texto que você já conhece de cor, você sabe, né, o que diz esse texto. E aí a gente quer começar a partir disso daqui, tá bom? 2 Crônicas 7,14 foi o tema, né, que muita gente aí propagou naquele domingo de jejum. Eu jejuei também, né? Então muitas pessoas no Brasil inteiro jejuaram para que Deus trouxesse livramento sobre a nossa nação, livramento sobre, né, o mundo inteiro dessa pandemia. E aí o texto diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, né, ou se arrepender, em outras traduções, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra, né? Então foi um texto que muita gente estava falando, esse texto de 2 Crônicas 7,14. E aí um irmão daquele grupo, né, que eu estava comentando no começo, ele falou assim, não, mas esse texto não é para a gente hoje, esse texto aqui é para Israel, porque isso daí é do Antigo Testamento, é da Antiga Aliança, então isso não faz parte mais, né? Essa promessa de Deus não é para a gente, essa promessa de Deus é para o povo de Israel, e a gente está na época da graça, a gente está na nova aliança, então isso não tem nada a ver com a gente.
E aí eu fiquei pensando nisso que ele falou, né? Porque de fato é uma promessa que Deus fez para o povo de Israel, né? Esse texto aqui, que se nós que somos o povo de Deus, nos humilharmos e orarmos, Deus vai ouvir, Deus vai perdoar, Deus vai curar as nossas vidas, vai sarar a nossa terra, tudo isso. Né? Mas uma coisa que aquele irmão, ao meu ver, ele errou, é dizer que essa palavra aqui era algo da antiga aliança. É um texto que está no Antigo Testamento, mas que não é exclusivo da antiga aliança. Às vezes as pessoas confundem isso. Elas pegam a Bíblia e acham que tudo que está no Antigo Testamento faz parte da antiga aliança, da aliança de Moisés, né? Da época da lei. E não é. Né? O que tem no Antigo Testamento são coisas que dizem respeito à lei, são coisas anteriores à lei, são coisas, né, que algumas se completaram, cumpriram o seu papel em Jesus, outras permanecem até hoje. Então, por exemplo, essa palavra aqui de 2 Crônicas não é um termo da lei. Né? Isso é uma promessa que Deus fez para o povo dele, seja ele quem for. O povo de Israel, naquela época, era o povo de Deus. Hoje, a igreja é o povo de Deus. Né? Então, essa é uma promessa que também faz parte pra gente, da nossa vida. Mas aí, muita gente conhece 2 Crônicas 7,14. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece 2 Crônicas 7,13? Né? Será que você conhece 2 Crônicas 7,13? Você conhece o 14 e o 13. Sabe o que está escrito lá? Você não sabe? Vamos ler. Né? O versículo anterior desse que a gente leu. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, Deus está falando isso. Ó. Deus está falando isso para Salomão na época da inauguração do templo. Deus está falando, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, aí entra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar e orar, se arrepender de seus maus caminhos. Então, a gente aprende uma coisa aqui com esse texto. Primeira coisa, é Deus quem iria castigar o povo dele. Deus não está falando que vai ser um povo inimigo, Deus não está falando que vai ser um acaso da natureza, Deus não está falando que vai ser o diabo, Deus está falando que Ele mesmo iria castigar o povo dele pela desobediência, pelo pecado do povo, pela rebeldia do povo. Né? É a primeira coisa que a gente vê aqui. A segunda coisa que a gente vê é que como Deus faz isso, né? Deus pode fazer da maneira que Ele quiser, mas Deus ele cita aqui a natureza. Deus usaria a natureza como uma forma de trazer castigo, de trazer juízo sobre o povo. Né? Deus fala que iria fechar os céus, não iria chover. Né? Deus fala que ia mandar gafanhoto. Deus fala que ia mandar pragas. Se você lê Deuteronômio, lá nos últimos capítulos, você vê a quantidade, né, de coisas que Deus pode trazer sobre o povo quando ele está em desobediência. Deus pode fazer com que os animais não tenham filhotes, Deus pode fazer com que a terra seja improdutiva, Deus pode fazer que as mulheres não tenham filhos, Deus pode trazer doença, Deus pode fazer tudo. Né? E aí a Mônica comentou, né, Deus é o mesmo. De fato, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus ele não muda. Né? Deus ele não muda. As regras de Deus para a salvação do homem, elas mudaram da antiga aliança para a época da graça. Mas o caráter de Deus não muda. Né? Da mesma maneira que Deus ele podia castigar o povo dele e ele usaria a natureza para fazer isso, lá no passado, Deus pode sim fazer isso ainda hoje. Né? E aí, uma terceira coisa que a gente aprende aqui, né? Primeiro é que Deus é Deus quem castiga. Segundo, Deus usa a natureza para fazer isso. Terceiro, Ele espera de nós uma resposta. Quando Deus ele coloca esses termos aqui, Ele fala, ó, se vocês pisarem na bola, a casa vai cair para vocês. Deus ele faz isso não simplesmente para ameaçar, não simplesmente para te deixar com medo, para mostrar que é Ele que manda, nada disso. Deus faz isso com um propósito, para que você se arrependa, para que eu possa me arrepender.
né? O propósito de Deus de colocar toda essa situação é para que nós possamos nos arrepender, confessar o nosso pecado, voltar atrás, nos reconciliar com Deus e Deus possa, no final das contas, nos abençoar. É esse o propósito de Deus. Deus sempre quando traz um juízo, né, enquanto nós estamos aqui na Terra, o juízo de Deus ele não é definitivo, ele não tem o objetivo de trazer uma consequência definitiva sobre as nossas vidas, mas de trazer sobre nós uma condição para que nós possamos nos humilhar, buscar a face dele e ele possa transformar e restaurar a nossa vida. Esse é o propósito de Deus, né? Juízo, telefone tocando aqui. Juízo definitivo vai ter um dia no julgamento, na eternidade. Mas aqui Deus quer que a gente volte para Ele. O propósito de Deus não muda. Deus quer que você volte para Ele. Deus quer que o Brasil volte para Ele. Deus quer que a igreja do Brasil, a igreja dele no mundo, né, se arrependa dos pecados e volte para Ele. Esse é o propósito. E aí eu queria ler alguns textos aqui com você que tratam sobre isso, né, sobre a maneira como Deus disciplina. Deus é um pai e é um pai bondoso, né? Ele disciplina a gente, ele faz isso. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5, olha o que diz a palavra. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5. Por que eu estou citando muito Deuteronômio? Vou citar mais algumas passagens, né? Porque é o que eu estou lendo atualmente. A gente fala, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então eu estou me enchendo de Deuteronômio esses dias e eu queria falar um pouco disso hoje. Deuteronômio 8,5 diz o seguinte: saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Moisés falando para o povo de Israel. Entenda uma coisa, Moisés está falando. Da mesma maneira que você, né, disciplina, castiga o teu filho, Deus ele também faz isso com a gente. Deus ele também põe de castigo, Deus também põe no cantinho do pensamento, Deus também dá umas palmadas, Deus também tira as coisas, né, para que a gente possa sentir ali, né, a consequência do nosso erro. Deus faz a mesma coisa que um pai bom faz com o filho. Um pai que não castiga, que não disciplina, que não corrige o filho, é um pai que entrega o filho à perdição. O que é? Fala, Letícia, pergunta. Deuteronômio 8,5. Deixa eu ler outro para você. Deuteronômio 8, versículo 3 e 16. Deixa eu mostrar para você como que Deus fez isso no povo de Israel. Uma das vezes que Deus fez isso, né? E que é emblemático aqui no povo de Israel. Deuteronômio, capítulo 8, eu vou ler só o versículo 3 e o versículo 16. Deuteronômio 8, 3 e 16. Diz a palavra, assim ele os humilhou, ele, Deus, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Versículo 3. Deus ele permitiu que o povo de Israel passasse fome num certo momento da história de Israel. Eles tinham saído do Egito e durante um tempo a comida acabou, né? E o povo ficou com saudade de voltar para o Egito. O povo ficou com saudade, para você ver o nível da fome, estava com saudade da cebola, do alho do Egito, né? Estava com saudade das panelas de carne que eles tinham lá. Mesmo vivendo como escravos, eles preferiam aquilo do que viver no deserto com fome. E aí Deus deixou com que eles passassem fome durante um tempo e depois deu para eles o maná, deu para eles um pão que caía do céu. E Deus fez isso com um propósito, né? Aqui fala para que eles entendessem, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você lembra desse texto, né, lá de Lucas, capítulo 4, quando Jesus está sendo tentado pelo diabo, Jesus cita essa passagem aqui de Deuteronômio, né? Então a gente conhece lá no Novo Testamento, mas não sabia de onde Jesus tinha tirado. Sabia que Jesus estava citando a Bíblia. Jesus tirou aqui, de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Né? Então Jesus fala isso,
Moisés falou isso. Deus deixou vocês passando necessidade porque Ele queria que vocês entendessem que vocês não dependem da comida que vocês têm para comer. Vocês dependem dEle. Vocês dependem dos mandamentos de Deus. Vocês dependem da palavra que sai da boca de Deus. É disso que vocês de fato dependem, né? No versículo 16, Deus ele traz aqui mais um pouco de entendimento sobre isso. Versículo 16 fala o seguinte: e os sustentou no deserto com maná. Deus sustentou eles no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Deus ele deixou eles passarem fome, depois ele deu o maná, porque ele queria fazer 3 coisas. Queria humilhar o povo, queria colocar o povo no lugar dele. Às vezes Deus precisa fazer isso nas nossas vidas. Deus precisa nos colocar no nosso lugar. Às vezes a nossa altivez, né, o nosso orgulho sobe para a cabeça e Deus precisa falar: opa, calma aí, baixa a bola um pouquinho, né, se ponha no seu lugar. Que você não é tudo isso, você não é a última bolacha do pacote. E aí Deus precisou fazer isso com o povo de Israel e colocar o povo de Israel no lugar dele, humilhá-los. Deus quis também provar o povo de Israel. Deus queria ver se aquele povo estava buscando a Deus por aquilo que Deus podia dar, ou estavam buscando a Deus porque entenderam que Deus era Senhor de todas as coisas. Às vezes Deus precisa fazer isso também com as nossas vidas, né? Deus precisa nos disciplinar para que a gente mostre, Ele quer nos provar o coração, para que a gente mostre ali se nós estamos de fato com Ele, por quem Ele é, ou estamos com Ele por aquilo que Ele pode nos dar. Né? Nunca esteja com Deus por aquilo que Ele pode te dar. Deus pode te abençoar demais, Deus pode te dar coisas maravilhosas, mas sempre esteja com Deus por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer ao teu favor. Amém? E fala também que além de humilhar, além de provar, Deus também queria, né, abençoar aquele povo. A fim de que tudo fosse bem com vocês. Na nova tradução na linguagem de hoje, fala literalmente que Deus queria abençoar o povo. Então, todo o processo de Deus, né, de deixar o povo passar fome, de depois fazer com que o povo recebesse o maná, Deus tinha o propósito ali de humilhar, de testar as pessoas, a fé das pessoas, mas no final das contas, o objetivo de Deus é abençoar. O objetivo de Deus é curar a terra, o objetivo de Deus é sarar, o objetivo de Deus é restaurar as vidas. O objetivo de Deus é nos atrair para Ele, é nos aproximar mais dele. Esse é o foco de Deus. Desde a época da criação do homem, da queda do homem, o foco de Deus é nos atrair para Ele. E Ele usa muitas vezes situações que para a gente não são confortáveis, né? Ele usa situações difíceis. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Abre aí. Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Se você não compartilhou a live, compartilhe aí, tá? Coloca no seu Face aí e outras pessoas vão poder assistir também e vão poder também receber essa mensagem. Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12. Diz assim, ó: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Tá? Não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao seu filho, de quem deseja o bem. Deus, Ele disciplina, Ele corrige aquele que Ele ama, né? Da mesma maneira que um pai faz. Para você não dizer que eu só estou falando do Antigo Testamento, né? Vamos lá para Hebreus capítulo 12. O autor de Hebreus cita essas passagens aqui, né, de Deuteronômio e também de Provérbios, que fala que Deus ele repreende da mesma maneira que um pai repreende, porque ama. Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 7 e depois versículos 11 ao 12. Hebreus capítulo 12, versículos do 5 ao 7 e depois do 11 ao 12, do versículo 11 ao 12. Acompanha aí comigo essa leitura.
Olha como a palavra de Deus é muito clara em relação a isso. E nós não estamos mais no Antigo Testamento, estamos agora no Novo Testamento. Estamos falando lá depois da morte e da ressurreição de Jesus. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos? Então presta atenção nisso, ó, como o autor de Hebreus começa isso daqui. Isso que Deus faz não é uma palavra para nos desanimar. Né? Dizer que Deus ele castiga, ele repreende, né, e traz disciplina sobre a vida dos filhos dele, não é para nos desanimar, isso é uma palavra de ânimo. É uma palavra para nos aliviar o coração, não para trazer um peso. Né? Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Não pode nem desprezar e nem ficar magoado com Deus. Quantas pessoas estão hoje magoadas com Deus? Falando assim, puxa vida, cadê Deus que deixa essas coisas acontecerem? Onde está Deus que não está vendo essa tragédia no mundo? Se é para servir a Deus desse jeito, é melhor não servir. Irmão, você não pode ficar magoado com Deus quando Deus está trazendo correção. Deus traz a correção, não é porque Ele é mau, Deus traz correção porque Ele é bom. Não é porque Ele odeia, mas porque Ele ama. Né? Então a gente precisa entender essas coisas. Estou falando especificamente do povo de Deus. Não estou falando, queria deixar uma coisa clara aqui também. Eu não estou falando que é Deus que mandou essa praga que está no mundo. Mas eu não sei se essa é a vontade perfeita de Deus. Mas de fato Deus está permitindo com que ela aconteça. Deus talvez não tenha mandado, mas que Ele está permitindo, a gente está vendo que Ele está permitindo. Né? E de uma maneira ou de outra, o propósito de Deus é o mesmo, é nos aproximar dEle. Aí continua aqui o texto. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Então suporta as dificuldades como sendo assim, sabe, palmada de Deus, para que Deus possa, sabe, nos colocar no rumo certo. Talvez a igreja, durante esse período todo que a gente tem vivido, a gente tem visto tanta coisa, irmão, mas tanta coisa. A igreja tem sido motivo muitas vezes de chacota diante do mundão. A igreja tem sido motivo, às vezes, de vergonha diante do mundão. Tantas coisas que a gente faz de errado, nós como povo de Deus, a igreja como um todo. Mas a gente precisa, sabe, manter o nosso foco em Deus. E saber que se Deus permite, é porque Deus quer consertar a igreja. Deus quer que a gente volte para o rumo certo. Deus quer que a gente volte, né, para debaixo da direção dEle. E não que a gente continue, né, fazendo as coisas do jeito que a gente quiser, tá bom? Então, vamos lá, continua aqui o texto, no versículo 12 e 13. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Quando um pai castiga um filho, o filho, ele acha que o pai, não entende às vezes, principalmente se ele é pequeno. Não entende por que está me castigando, por que está tirando meu videogame, por que está me dando essas palmadas, por que está me deixando de castigo no quarto, né? Por quê? E acha que aquilo, às vezes, é porque o pai gosta de fazer isso, ou porque o pai é mau. Não, o pai não é mau e o pai não gosta de fazer isso. O pai faz isso porque ama o filho. Né? E aquilo parece ser algo terrível. Mas você pode perguntar, irmão, para a maioria das pessoas, pelo menos no nosso país aqui, aqueles que têm mais de 30 anos, a maioria diz que apanhou dos pais quando era pequeno. É verdade ou não é? Apanhou ou não apanhou quando era pequeno? Mas a maioria das pessoas, a não ser que você tenha sido, sabe, filho de pais abusivos, que realmente espancavam, né, os filhos, uma violência exacerbada, a não ser que tenha sido esses casos específicos, mas a maioria fala assim, e minha mãe estava certa mesmo de bater, né? Apanhei e foi pouco, né? Minha mãe, nossa, descia o reio e estava certa. Eu não acuso minha mãe de nada, minha mãe estava certinha. A maioria das pessoas entende dessa maneira, porque naquele momento, lá no passado, a disciplina era terrível, mas hoje a pessoa mais madura, ela entende que aquela disciplina foi para o bem dela.
né? Então, da mesma maneira, o texto fala aqui, ó, que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Talvez você só é essa pessoa de bem que você é hoje porque a tua mãe e o teu pai te corrigiram. Se a tua mãe e o teu pai tivessem deixado você fazer tudo o que você quer da vida, talvez você estivesse hoje preso, talvez você estivesse hoje até morto, né? Mas graças a Deus, porque Deus usou alguém que te ama para te corrigir. Da mesma maneira, o nosso Pai eterno, Ele nos corrige porque Ele nos ama. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. O que você tem que fazer agora que você sabe que Deus te ama, que Deus está te corrigindo, que Deus está, né, nos corrigindo? Deus colocou o mundo inteiro de banco. Deus colocou a igreja dele de banco. Deus colocou a sociedade de banco, né? Deus está nos corrigindo por quê? O que você vai fazer com isso? O que você está aprendendo nesse período? É uma coisa que eu estava conversando com os irmãos uns dias atrás. A gente estava fazendo um discipulado pelo Zoom, aplicativo Zoom. E aí eu propus para eles a gente discutir um tema que era a bênção da quarentena. A bênção da quarentena. Como, de alguma maneira, Deus está nos abençoando nesse período de quarentena. Será que é possível? Eu sei que tem muita gente que está sofrendo, muita gente está com a família doente, muita gente está com parentes, amigos hospitalizados, mas, de um modo geral, a maioria da população ainda não está passando por isso. Muitos estão em casa, né? Como eu estou há 30 dias em casa. Alguns perderam o emprego e por isso estão em casa. Mas de alguma maneira, mesmo no meio desse caos, será que Deus não está nos ensinando algo de bom? Será que Deus não está, nos disciplinando, nos fazendo entender algumas coisas que nós precisávamos entender e que não estávamos entendendo? Né? E aí, conversando com os irmãos, a gente começou a elencar, assim, coisas que Deus estava nos ensinando nesse período de quarentena, coisas que Deus estava ministrando no nosso coração. E eu queria compartilhar aqui com vocês. A primeira coisa que a gente precisa aprender nesse tempo de quarentena, com essa disciplina que Deus está trazendo sobre o povo dele e sobre o mundo, mas principalmente, vamos pensar em nós. O que nós precisamos aprender nesse tempo? Principalmente arrependimento. O foco de Deus é nos trazer de novo para Ele. Nós estávamos indo num rumo e hoje Deus nos colocou de banco, não para nos castigar, mas para que nós mudássemos, nos convertêssemos e fôssemos novamente em direção a Ele. A primeira coisa que Deus quer que a gente aprenda nesse tempo de quarentena é arrependimento. Eu vi no começo do mês, quando a gente fez aquele jejum, a nação toda, todo mundo, segundo a Crônica 7,14 e tal, muita gente, né, falando dessas promessas de Deus, que Deus vai perdoar, que Deus vai sarar, que Deus vai curar. Legal, mas pouca gente falando que para que Deus faça isso, é preciso que haja arrependimento. É a primeira coisa que Deus quer nos ensinar. Aí eu queria que você avaliasse a tua vida. Eu estou avaliando a minha vida esses dias. De que nós precisamos nos arrepender? O que precisa ser consertado na tua vida com Deus? Que pecado que precisa, ser liquidado, precisa ser vencido? Tem alguma coisa aí que ainda te afasta de Deus? Não permita mais isso. Use esse tempo para que haja um arrependimento genuíno, para que haja uma conversão. Eu preciso fazer isso na minha vida e provavelmente você também. Tá? Para que a gente possa, sair dessa quarentena melhor do que quando a gente entrou. Amém? Segunda coisa que Deus quer ensinar para a gente, relacionamento com a família. Esse é um tempo da gente aprender a se relacionar com a família. Valeu, Thiago. Vai colocando aí os itens, tá? Esse é um tempo que tem muito pai conhecendo os filhos agora. Aquele filho que ele deixava na escola, só via quando estava cansado, tarde da noite, não conhecia direito o filho. Agora está conhecendo. Agora está sabendo o filho que o professor tem que enfrentar de segunda a sexta lá na escola. Né? Então, conhecer, ter relacionamento com a família é outra coisa que Deus está nos abençoando nesse tempo.
Você está tendo mais tempo de conversar com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, com os teus pais. Está tendo tempo agora de, sabe, estreitar os laços familiares. Algumas pessoas não estão sabendo lidar com isso e isso gera conflito. A gente precisa orar por isso também, é claro. Mas é um tempo de melhorar o relacionamento. Deus espera arrependimento, mas Deus espera também que a gente melhore a nossa situação dentro de casa, o nosso relacionamento dentro de casa. É tempo de pedir perdão, é tempo, sabe, de você consertar as coisas, é tempo de você aprender a viver em paz com a família, tudo isso. Terceira coisa, então primeiro foi arrependimento, segundo foi relacionamento com a família. Terceiro, nós estamos aprendendo a ter cuidado com os pais. A gente sabe que os idosos são o grupo de risco, né, mais preocupante aí nessa pandemia. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as pessoas idosas, muito cuidado com principalmente aqueles idosos que têm uma saúde mais comprometida. E aí a gente tem visto pessoas que estão fazendo pelos pais hoje coisas que não faziam antes, né? Antes passava muito tempo sem conversar com os pais, sem ligar para saber se o pai está bem, se a mãe está bem, se está precisando de alguma coisa. Mas hoje algumas pessoas estão despertando para aquele mandamento que diz para nós honrarmos pai e mãe. E não é só quando nós estamos debaixo do mesmo teto, é a vida inteira, né? Honrar pai e mãe. E aí tem pessoas hoje que estão aprendendo a dar uma ligada para o pai, a dar uma ligada para a mãe, perguntar, e aí, como é que tá? Precisa de alguma coisa? Quer que eu vou no mercado com a senhora? Né? Quer que eu leve as coisas para a senhora? Daí já leva, já desinfecta, né, todos os produtos do mercado, já deixa tudo bonitinho para proteger a vida do pai e da mãe. Aprendemos a honrar pai e mãe, é algo que Deus quer nos ensinar. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Né? E a gente precisa, é claro, a palavra também diz que haveria conflitos entre pais e filhos também. Tudo isso é profético, tudo isso é verdade. Mas nós como igreja, a gente precisa fazer a nossa parte. Tá? Cuida do teu velhinho aí, cuida da tua velhinha, liga, se importa com eles, semeia na vida deles, porque eles passaram a tua infância inteira cuidando de você, trocando as suas fraldas, né? Gastaram todo o dinheiro lá, e olha aqueles mais velhos que nem era fralda descartável, além de trocar tinha que lavar a fralda depois. Então é um motivo a mais para você cuidar dele, tá bom? Então cuida dos seus pais, honre os seus pais. Quarta coisa que a gente pode aprender nesse tempo de disciplina de Deus, generosidade. É um tempo de nós sermos generosos com os irmãos. É um tempo de nós abençoarmos a vida de pessoas. Abençoarmos todos, mas como diz lá em Gálatas 6, abençoarmos todos, mas principalmente aos domésticos da fé, principalmente os irmãos. Eu tenho falado isso repetidas vezes, queria enfatizar de novo aqui, que nesse tempo de pandemia, se houver crise financeira, né, e tem crise financeira já, com crise financeira e tudo, que no meio do povo de Deus não haja ninguém passando fome. Que no meio do povo de Deus não haja nenhuma casa onde não tenha gás para cozinhar a comida, onde a luz, a água sejam cortadas. Né? Que no meio do povo de Deus nós possamos praticar a generosidade, primeiro entre nós, e Deus também vai nos abençoar com recursos, para que a gente possa abençoar os de fora também. Amém? Então a quarta coisa que Deus quer que a gente aprenda nesse período de quarentena, de pandemia, é doar, ser generoso. É hora de você investir na vida de pessoas, é hora de você colocar a mão no bolso. Né? É hora de você semear, porque a palavra de Deus fala que aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Quando você semeia na vida daquele que está necessitado, pode ter certeza que no tempo certo Deus vai te retribuir. No tempo certo Deus vai suprir a sua necessidade. Amém? A quinta coisa que a gente pode aprender nesse tempo, né, de quarentena é humildade. Algumas pessoas falaram assim, necessidade que temos de Deus. Quanta gente está se esquecendo de Deus nesses tempos, né? Quanta gente, quando tudo vai bem, quando está tudo tranquilo, não lembra mais de Deus. Mas Deus permitiu, né, essa situação toda para que nós sejamos mais humildes, para que nós possamos nos quebrantar,
para que a gente possa reconhecer que só Ele é Deus e que a gente não vive do pão que a gente come, mas a gente vive dos mandamentos, da palavra de Deus. É tempo então de nós aprendermos humildade, a gente aprender, sabe, a gente fica pensando assim, imagina você 4 meses atrás, quantos planos você tinha para esse ano? A gente fala assim, puxa vida, esse ano vai ser o ano que eu vou fazer tal coisa, vai ser o ano que eu vou viajar, vai ser o ano que eu vou para academia, vai ser o ano que esse ano eu vou construir, esse ano... E aí Deus vem e fala o seguinte, peraí, quem é que faz os planos? Quem é que determina? É você ou sou eu? E Deus dá, sabe, aquele banho de água fria, nos coloca nos nossos lugares e mostra que é Ele que tem o domínio sobre toda a história. Então, como diz lá em Tiago, né? A gente não tem que ficar falando, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Não, se Deus quiser, amanhã eu farei isso, amanhã eu farei aquilo. Porque tudo está debaixo do domínio e da vontade de Deus. Amém? Então, que Deus possa ministrar isso no nosso coração, que nós sejamos mais humildes, sabe? De reconhecer que a nossa vida está completamente nas mãos de Deus. E Deus faz com ela o que Ele quer, quando Ele quer. Nós não temos controle sobre a batida do nosso coração, sobre o ar que nós respiramos. É Deus que permite que nós estejamos vivos. Amém? Então, que você possa ter essa humildade de reconhecer a tua necessidade de Deus. Sexto item aqui, né? O que a gente pode aprender nesse período de disciplina? Se aquietar e ser paciente. Está sendo terrível para muita gente ficar em casa, mas terrível. Tem gente que preferia estar trabalhando do que ficar dentro de casa, né? Porque não consegue ficar quieto, não consegue se aquietar, não consegue descansar. A pessoa precisa estar em atividade, né? E a gente precisa, isso é ansiedade. Deus precisa nos ensinar como vencer a ansiedade, como vencer, sabe, esse desejo de ter que estar fazendo alguma coisa o tempo todo e às vezes a gente, por ter essa mentalidade, por ter esse tipo de comportamento, nós não arrumamos tempo para as coisas de Deus. Porque para você buscar Deus, você precisa de tempo, você precisa se aquietar. Não tem como você ser uma pessoa que lê a palavra de Deus se você é muito agitado, está fazendo tudo o tempo todo. Não tem como você ser uma pessoa de oração se você é muito agitado, está fazendo tudo o tempo todo, né? A gente precisa aprender de Deus a descansar, aprender de Deus a se aquietar, aprender de Deus a fechar a porta do quarto e gastar tempo com Ele. Eu preciso aprender isso, né? Eu preciso. Então, que Deus possa nos ensinar essas coisas. Sétima coisa que Deus nos ensina nessa quarentena aqui, a dar bom testemunho dentro de casa. Né? Uma coisa, é fácil a gente dar bom testemunho na rua, bom testemunho na igreja, bom testemunho na internet. Outra coisa é a gente dar bom testemunho em casa. É dentro de casa que a gente precisa melhorar. É dentro de casa que eu preciso melhorar. É dentro de casa que a gente tem que ser o lugar onde nós sejamos mais crentes nessa terra, é dentro da nossa casa. Sabe, a gente precisa viver com Deus em público, sim, mas principalmente viver com Deus no seio da família, junto com a família. Aqueles que de fato nos conhecem, sabem as nossas dificuldades, sabem os nossos erros. É aqui na nossa casa, é aí na tua casa que você precisa dar bom testemunho em primeiro lugar. A igreja, ela está num tempo assim que a gente vive muito de aparência, a gente vive muito daquilo que os outros veem, né? E Deus quer consertar isso. Deus quer que a gente viva um relacionamento com Ele em todo lugar, no secreto, dentro do nosso quarto, junto com a nossa família, dentro da igreja e também público no meio da sociedade. A gente tem que viver com Deus. Oitavo, Deus quer que a gente aprenda nesse tempo, eu já falei, né? Oitavo, dar bom testemunho dentro de casa. Nono, valorizar profissionais da saúde e da educação. Né? Alguém falou isso lá no discipulado. Você precisa valorizar as pessoas que cuidam da saúde. Às vezes a gente vê tanta gente reclamando, né, de médico, de enfermeiro, mas é tão raro ouvir alguém elogiando médico e enfermeiro. É tão raro.
né? Ouvi alguém falar assim, puxa vida, eu fui lá, a pessoa estava cansada, estava lá no plantão, tantas horas, e a pessoa me tratou bem, a pessoa foi profissional, foi ética. Às vezes a gente é tão rápido para criticar professor. Eu falo, né, por experiência própria, que sou professor, Gabriel professor, tantos outros aí são professores e que experimentam isso na pele. É muito raro a gente ver um pai, um aluno elogiando, mas é muito comum ver gente cobrando, criticando. E hoje quem está com filho em casa está vendo a falta que o professor faz, né? Quem está doente em casa ou doente no hospital está vendo a importância que é o profissional da saúde. E médico, enfermeiro, auxiliar, atendente, todos funerário. eles. Oi? Funerário. Também, né? Então, a gente precisa aprender a valorizar essas pessoas que prestam serviço para a gente nessa área, saúde e educação. E, finalmente, né, o 10º item aqui que a gente precisa aprender nesse tempo de quarentena, nós precisamos aprender a gastar tempo com Deus. Eu falei um negócio para o pessoal no discipulado, né, no grupo de discipulado, que eu confessei que, na verdade, nesse período, eu não estou orando mais, né, como eu devia, não estou orando tanto assim como eu devia. E, de certa maneira, Deus estava me puxando a orelha, né, porque quantas vezes nós falamos assim, puxa, eu não oro, não orei essa semana porque não tive tempo. Ah, pastor, não orei, né, 1 hora por dia porque não tive tempo. Eu não orei, né, no meu período de oração de meia hora lá, porque sabe como é que é, a vida está muito corrida, né, então não tive tempo. Hoje, tantas pessoas estão com tempo, né, tempo sobrando. Gente que está em casa, gente que foi mandada embora do serviço, gente que está às vezes em casa porque está doente, então está lá de quarentena dentro de casa. Tempo é o que não falta para muita gente hoje. Talvez para você que está assistindo essa live aí, você agora tem mais tempo do que antes. Mas será que você está orando mais do que antes? Ou será que não? Porque se não tiver, aquilo que você falava antes, né, que não orava tanto, não lia tanto porque não tinha tempo, será que era verdade mesmo? Então a gente precisa, sabe, aprender a gastar tempo com Deus, a priorizar o nosso relacionamento com Deus. Às vezes a gente prioriza o descanso, o sono, a Netflix, o futebol nem tem mais, né, por enquanto, mas a gente prioriza tantas outras coisas e deixa de lado aquilo que deveria ser a prioridade máxima, né, no nosso dia, que é gastar tempo com Deus, com oração, com leitura da palavra, com estudo, meditação na palavra, que a gente possa colocar isso como prioridade, né, nas nossas vidas. Amém? Então que esse tempo de quarentena aí seja um tempo de nós aprendermos de Deus aquilo que Deus quer nos ensinar. Seja um tempo de nós colocarmos as prioridades nos lugares certos. Seja um tempo de nós, sabe, não murmurarmos, não reclamarmos, não nos envolvermos em conflitos desnecessários, sabe? Mas um tempo da gente se aquietar. Eu falava com o pessoal ontem no nosso discipulado, no Zoom, que é um tempo assim que Deus está nos permitindo afiar o machado. Sabe, é um tempo da gente afiar o machado. O que quer dizer isso? Você vai cortar uma árvore, imagina você tentar cortar uma árvore com um machado cego. Né? O machado está tão cego que você bate assim, ó, no fio dele e não faz nada. Agora você vai com esse machado cego tentar cortar uma árvore. Você vai se matar, você vai se cansar, você vai machucar suas mãos e você, se conseguir cortar a árvore, vai fazer um trabalho bem porco. Mas agora imagina se você está com o machado afiadinho, né? Afiadinho, bem amoladinho. Então cada golpe que você dá é certeiro. Você não se cansa tanto, você não se machuca, você faz um trabalho de qualidade. E Deus está permitindo que a gente esteja em quarentena esses dias, porque Ele quer que a gente afie o nosso machado. Deus tem um trabalho para nós realizarmos nesse mundo, que é pregar o Evangelho, ganhar almas, fazer discípulos, curar os enfermos, expulsar os demônios, batizar pessoas, sermos produtivos no reino de Deus. E para que a gente possa fazer isso, nós temos que estar preparados. Né? Não é na nossa força, não é na nossa violência, mas é com a nossa vida alinhada com a vontade de Deus. É com o nosso machado afiado. Então, se aquieta, sabe? Tranquiliza.
e vai buscar Deus nesses dias. E aí a gente vai ver a bênção do Senhor sobre nós e sobre a nossa casa. Amém? Deus é bom?